Olá pessoal, nesse exercício nós temos um bloco de 3 kg inicialmente em repouso, sofrendo a ação de uma força horizontal de 15 newtons em uma superfície sem atrito. E ele quer que a gente defina qual é o valor da velocidade atingida pelo bloco após percorrer uma distância de 50 metros. Então pessoal, essa é uma questão que aborda a parte de dinâmica, que seria a parte de análise de forças, com a parte de cinemática, que estaria relacionada com a velocidade. A gente precisaria usar a cinemática para definir a velocidade final atingida pelo bloco. Detalhe importantíssimo para a gente conseguir chegar na resposta correta é entender que essa força de 15 newtons, ela atua nesse corpo durante 2 segundos. E esses 2 segundos não necessariamente foi o tempo que ele percorreu, que esse bloco percorreu 50 metros. Primeiro a gente precisa definir ou calcular se realmente em 2 segundos ele percorre 50 metros, para saber que tipo de movimento que esse bloco desenvolveu nesse percurso, para saber se foi um movimento uniforme, se foi um movimento uniformemente variado. Então, a gente precisa ficar muito atento com essas duas informações. Então, para começar a análise, nós vamos colocar todas as forças que o bloco está sofrendo. Nós temos aqui a força F já na horizontal e para a direita. Esse bloco ele tem massa, então ele vai estar sofrendo, né? A ação da gravidade, vai ter uma força peso na vertical e para baixo, no mesmo sentido da gravidade. Vai ter também uma força normal pelo fato dele estar apoiado numa superfície. Ele empurra a superfície para baixo e a superfície devolve nele uma força para cima, força normal. E ele fala que a superfície é sem atrito, então não vai existir nenhuma força tentando impedir o escorregamento do bloco. Então essas seriam as forças presentes nessa questão, a normal, a peso e a força F para a direita, no início, né, nos primeiros 2 segundos, essas são as três forças presentes. Então, para a gente pensar em calcular a velocidade, nós precisaríamos tentar entender o tipo de movimento. E para entender o tipo de movimento, seria interessante nós definirmos a aceleração que esse bloco vai sofrer. Se ele partiu do repouso e ganhou velocidade, é porque ele teve uma aceleração. Então, para definir essa aceleração que ele ganhou inicialmente, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala para a gente que a força resultante que atua em um corpo é o produto da massa desse corpo pela sua aceleração. Qual seria a força resultante desse bloco? Nós temos aqui ele deslizando, no caso aqui para a direita, no desenho, ele vai deslizar para a direita. Não há movimentos acontecendo na vertical, isso significa que a normal e a peso elas vão acabar se anulando e a força F é a única força que sobra na questão. Se ela está sobrando, essa força F ela faz o papel de força resultante. Então eu vou trocar aqui no lugar da força resultante, eu já vou pôr 15 newtons, que é o valor da força F. A massa do bloquinho é de 3 kg. E com isso nós já temos o valor da aceleração que esse bloco está sofrendo devido à aplicação dessas 3 forças iniciais. Porém, essas 3 forças, elas existem durante um intervalo de tempo de 2 segundos. A força F a normal e a peso, se o bloco continua em cima da superfície, a normal e a peso elas vão estar sempre aparecendo. Normal e a peso, independente da condição do movimento do bloco, normal e a peso vai estar aparecendo, e se ele se movimenta só nessa horizontal, normal e a peso elas vão se anular. Agora,
a força F ela vai atuar somente durante 2 segundos. Agora, eu preciso saber se essa força F ela vai terminar aqui nesse ponto, por exemplo, ou se ela vai até o bloco terminar de percorrer esses 50 metros. Então, como ele afirma o tempo de duração da força F, nós podemos, com a ajuda da cinemática, descobrir qual foi o deslocamento desse bloco com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, qual foi o deslocamento do bloco nesse intervalo de tempo de 2 segundos. E nós podemos utilizar a expressão do movimento uniformemente variado. Como essa força F ela ficaria constante, ela tem um valor fixo de 15 newtons durante 2 segundos, essa força F seria constante e, consequentemente, a aceleração do bloco seria constante nesse intervalo. Eu posso utilizar a equação do espaço do movimento uniformemente variado. Velocidade inicial vezes o tempo mais AT quadrado sobre 2. Essa expressão define para a gente o deslocamento sofrido por um corpo em um movimento uniformemente variado. A velocidade inicial dele é 0. Esse produto aqui vai ser 0. O ΔS é o que a gente está querendo descobrir. A aceleração do bloco é 5. O tempo que ele ficou acelerado por 5 metros por segundo ao quadrado é de 2 segundos, dividido aqui por 2. Fazendo essa continha, eu posso, como é 2 ao quadrado, eu posso cortar com 2 embaixo. Então a gente descobre que, na verdade, esse bloco ele escorregou nessa superfície sob influência da força F somente por 10 metros. Então, desses 50 metros, 10 metros somente a força F atuou. Na hora que ele termina de percorrer esses 10 metros, essa força F vai desaparecer. Ela não vai mais até o final do movimento. E aí o que acontece, né? Se nós conseguirmos definir a velocidade do bloco, que seria aqui no tempo 2 segundos, que foi o tempo para ele percorrer esses 10 metros. Se a gente conseguir definir a velocidade do bloco nesse instante, como a normal e a peso se anulam e não existe mais a força F, daqui até o final do percurso de 50 metros, essa velocidade não vai mais sofrer alteração. Por inércia, o bloco vai continuar o seu movimento em linha reta, um movimento retilíneo e uniforme. Por inércia, ele ganhou velocidade inicialmente, o bloco ganha velocidade inicialmente durante 10 metros, depois os 40 metros restantes, por inércia, ele vai se manter com uma velocidade constante aqui, porque não vai ter nenhuma outra força atrapalhando o movimento para reduzir essa velocidade ou ajudando o movimento para fazer ela aumentar. Então, qual será que foi a velocidade que esse bloco atingiu após os 2 segundos de movimento uniformemente variado? Eu poderia utilizar a expressão, que seria a expressão da velocidade, a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Então, nós temos aqui que a velocidade inicial vale 0, a aceleração dele foi 5, e o tempo que ele ficou com essa aceleração foi 2 segundos. Então, a velocidade final do bloco foi de 10 metros por segundo. Ele ganha essa velocidade enquanto a força F atua sobre ele. A partir do momento que a força F desaparece, a velocidade de 10 metros por segundo não tem por que mais sofrer alteração. Não vai ter nenhuma força aqui fazendo a velocidade aumentar, nem nenhuma outra força contrária, gerando uma desaceleração, fazendo a velocidade diminuir. Então, a velocidade final do bloco, quando ele termina de percorrer os 50 metros, vai ser
também de 10 metros por segundo. E se ele falasse 100 metros? Também seria 10 metros por segundo. E se ele falasse 200 metros? Também seria 10 metros por segundo. Ele iria eternamente continuar esse movimento aqui por inércia. Então, a alternativa correta seria a alternativa E.